Sejam muito bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua graça nos oportuniza o ensejo da comunhão. E é interessante pensarmos em comunhão, porque esse é o tema do nosso estudo hoje. Vamos pensar um pouco sobre o estarmos juntos, sobre o sermos igreja. Eu só queria, antes disso, destacar aqui para os irmãos alguns avisos. No último domingo, não. No último domingo, por ocasião do nosso culto de ressurreição, nós não tivemos aquele modelo de escola dominical, onde os avisos são repassados, mas temos aí que alguns avisos. O primeiro deles é que, em virtude do feriado amanhã, nosso encontro de oração vespertino aqui, o Mais de Deus, ele foi suspenso, Então, excepcionalmente, amanhã nós não estaremos aqui orando, mas na semana seguinte nós retomamos o trabalho. Tá joia? Um outro aviso, meus irmãos, que já diz respeito ao nosso mês da família, é o Congresso da Família. Em nossa agenda, nós separamos o dia 14, é um sábado, de maio, para um dia em família. E veio bem a calhar que esse congresso aconteça nessa data. É um trabalho voltado para a família. Ali as famílias vão poder participar de oficinas, seminários. Você vai receber também uma cartilha com orientações para o culto familiar. E eu gostaria de incentivar os irmãos a participarem com suas famílias deste evento. Vai ser na Igreja Presbiteriana Nacional, tá? Os irmãos estão convidados. Eu gostaria de convocá-los para essa oportunidade. E você pode fazer a sua inscrição. Tem ali o valor, família de até 3 pessoas, R$50, e acima de 3 pessoas, R$75. Esse valor, gente, é simbólico, é só para ajudar na alimentação, tá bom? Na verdade, tudo mais ali é ofertado aos irmãos de maneira graciosa. Então, faça esse pequeno investimento, pequeno, grande investimento na sua família. É preciso que nós pensemos a importância da família. Vivemos dias em que a família tem sido sobremaneira atacada, e é um pequeno passo, para fortalecermos as nossas casas, tá? Ao longo da semana nós vamos divulgar no grupo Pips Informa os detalhes sobre a inscrição, tá? Se será online ou se os irmãos poderão fazer no ato da chegada no local do congresso. Mas até o domingo eu creio que a gente deve ter essas informações mais detalhadas para os irmãos, tá? Mas ore por isso, pense nisso e decida-se por participar, tá joia? Que Deus assim nos abençoe. Bom, voltando ao tema do nosso estudo, A igreja é chamada a se reunir. E uma das coisas que mais caracterizam a igreja é justamente as suas reuniões. Estamos pensando, meus irmãos, nos reflexos que a pandemia trouxe para o contexto da igreja, para a caminhada da igreja. Dentre elas, um dos grandes aspectos que foi impactado é justamente o reunir-se. Passamos 2 anos sem pensar direito como nós poderíamos fazer isso. E eu gostaria de chamar a atenção, especialmente dos irmãos que nos acompanham aí pela transmissão, você que talvez, desde o início da pandemia, ainda não encontrou coragem para retornar aos trabalhos presenciais, você que talvez tenha repensado a sua dinâmica congregacional. Eu gostaria que você ouvisse com muito carinho tudo o que temos a falar aqui nessa oportunidade de estudo. E também a nós que aqui estamos, porque enquanto igreja nós precisamos pensar adequadamente o ser igreja. Porque quando pensamos na perspectiva de igreja, a união é algo que define, a nossa orientação. E a gente fica muitas vezes pensando, é ela, a união ou a unidade, que faz a força?
E se é assim, por que nós devemos nos unir? Nos unimos para transformar ou somos transformados pela união? Irmãos, é interessante nós considerarmos o fato de que todos os grandes movimentos, sejam eles de cunho social ou familiar, têm como cerne, têm como gênese uma reunião, um ajuntamento. Os protestos, as manifestações, todas elas têm algo em comum, justamente o reunir-se. E tanto é assim que quando estamos pela rua e observamos algum ajuntamento, aquilo desperta a nossa curiosidade, a gente fica assim pensando, o que será que está acontecendo ali? Houve alguma coisa, logo desperta em nós o interesse. Exatamente porque pela condição social que o Senhor nos deu, o chamado que Ele inseriu em nossos corações, nós temos uma inclinação forte para a ideia da união. Logo, como igreja, é importante considerarmos isso também, porque a igreja ela não é de um apenas, mas ela é composta por todos nós. E o ser igreja envolve ver, sentir, participar, porque tudo gira em torno do envolvimento. Aqui nós começamos a entender o que significa estar junto com a igreja. Porque enquanto nós nos reunimos em um determinado lugar, nós estamos ali compartilhando sensações, histórias, experiências, relacionamentos. É óbvio que tudo isso é desafiador para nós, não é? Temos, obviamente, interesses comuns, mas os impactos, mesmo em um ambiente de interesses comuns, são reais. E é justamente a partir desses impactos que as mudanças mais radicais acabam acontecendo. Dentro dessa perspectiva, a união ou a unidade da igreja tem muito a ver com a ideia da identidade. Já trabalhamos aqui um pouquinho, a questão da identidade da igreja. E esta identidade está intimamente ligada à pessoa de Cristo Jesus, identificados com Ele. Logo, é importante entendermos de onde vem, ou de quem emana, essa compreensão da importância da reunião da igreja. Olha só, Jesus mesmo dizendo aqui, mostrando um aspecto positivo da união da igreja. Todos sabem que o capítulo 18 de Mateus contém orientações de Jesus acerca do trato, da lida com o pecado no meio da igreja. E Jesus vai mostrar que a igreja tem autoridade para resolver esse assunto. Obviamente que a solução começa no âmbito pessoal, mas à medida que as dificuldades vão surgindo, a solução vai migrando para o âmbito comunitário. Se o impenitente não se arrepender, é importante que a igreja entre na história, é importante que a igreja participe. E aqui, muitas vezes, nós falhamos na compreensão. Ainda nesse texto, Jesus diz que tudo que a igreja desligar no céu será desligado na terra. E ela está falando aqui da disciplina. Está falando que a igreja tem autoridade para tanto receber aqueles que vão fazer parte da sua caminhada, como também para reconhecer aqueles que não querem fazer parte desta caminhada e desligá-los da comunhão. Isso, obviamente, não significa condenar, não significa rechaçar a pessoa, mas reconhecer quem está disposto a caminhar como igreja ou não. E Jesus se envolve nisso, porque ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então aqui nós percebemos que a disposição do Senhor em se envolver com a sua igreja é grande. Então nós herdamos dele, nós aprendemos com ele a importância desta comunhão. Em Apocalipse 21, verso 3, estamos pensando aí nas perspectivas futuras, escatológicas da caminhada do povo de Deus, nós vamos perceber que ainda no final de todas as coisas, na consumação, essa perspectiva da unidade ainda estará presente.
ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, a promessa que Cristo faz quando é assunto aos céus continua valendo. O Senhor não nos acompanha apenas enquanto estamos aqui lutando contra esse mundo, né, difícil e tenebroso, mas mesmo quando todas as coisas forem restauradas, a perspectiva de unidade uns com os outros e todos com o Senhor permanecerá ainda válida. Então, por aí, meus irmãos, nós podemos afirmar com muita tranquilidade que comunhão é algo intimamente ligado à pessoa de Deus. É algo que agrada ao Senhor, é algo que Ele fomenta, é algo para o qual Ele nos estimula dia após dia. Observemos aqui alguns textos rápidos, para que nós possamos compreender esse fato. Quando o Senhor estimula o seu povo à comunhão, Ele tem em vista a perspectiva do aperfeiçoamento. Quando o povo estava na caminhada rumo à terra da promessa, o Senhor, durante o deserto, durante a trajetória, tinha a preocupação de fazer com que aquele povo entendesse o porquê de eles serem assim denominados, povo. Olha só, Deuteronômio 31, verso 12, nós encontramos o seguinte texto, que diz: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Aqui, meus irmãos, nós vemos a perspectiva de assembleia, a perspectiva de reunião, a perspectiva de ajuntamento. E esse ajuntamento tem um propósito, ele tem um objetivo. Nós estudamos há poucos meses também o livro de Eclesiastes e vimos ali que a perspectiva do pregador, ou Coelet, é aquele que chama o povo, que conclama o povo para uma assembleia com a finalidade de instruí-lo. Então, quando pensamos na perspectiva da igreja, nós sempre devemos ter em mente essa ideia de que o Senhor é quem nos reúne aqui com o objetivo de falar ao nosso coração para que sejamos aperfeiçoados. Essa iniciativa sempre parte do Senhor. Agora é João, lá no capítulo 1, verso 14, que vai nos falar a esse respeito, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui João está se referindo a Cristo Jesus e a sua encarnação. Olha só como é interessante. O Senhor deixa a sua glória, o Senhor deixa a sua condição real para se misturar conosco, para se envolver com os nossos problemas. Você pode estar se perguntando: bom, mas o que tudo isso tem a ver? Essa teologia eclesiástica, ela é muito bonita e tudo, mas o que isso tem a ver com a minha caminhada com a igreja? Tem tudo a ver, meus irmãos. Porque nós estamos vivendo dias em que o prejuízo eclesiástico ele é tamanho. Há muito tempo, muito antes da pandemia, nós já temos visto o crescimento de vários movimentos que têm tirado as pessoas da igreja. O desigrejamento é um movimento concreto, que está acontecendo e que está avançando, e a pandemia foi um boom nesse movimento, porque muitas pessoas entenderam que é possível ser igreja sem reunir-se. A pergunta que deixo aos irmãos: será mesmo? É possível que nós adquiramos aperfeiçoamento longe uns dos outros? Será que nós somos aperfeiçoados apenas pelo conhecimento? Coisas como relacionamento, troca de experiências não contam? Percebamos, meus irmãos, que o Senhor Jesus, quando se refere à sua igreja, Ele está pessoalmente empenhado na edificação da mesma.
Mateus 16, verso 18, nós encontramos o Senhor conversando com um de seus discípulos e disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando acerca de si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou tão envolvido com a igreja que eu me torno a sua base. Logo, a igreja não pode se edificar, a igreja não pode se fundamentar fora de mim. Cristo, portanto, meus irmãos, é imprescindível para que a estrutura eclesiástica permaneça. E quando eu falo de estrutura eclesiástica, eu não estou pensando, meus irmãos, obviamente, no prédio, embora ele possua uma importância vital para o que nós estamos querendo comunicar aos irmãos. Jesus, ele atende a uma promessa feita por Deus por meio do profeta Joel, quando este, lá no capítulo 2 do seu livro, versículo 16, expressa o seguinte: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Percebam que a mesma perspectiva de Deuteronômio, é juntar todo mundo, homens, idosos, crianças, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Olha aqui a referência a Jesus e a igreja. Então há uma promessa que Jesus vem cumprir, de que ele se encontraria, se reuniria com a sua noiva, porque há um propósito. O objetivo é aperfeiçoar, edificar. E parte do Senhor isso. O Senhor, ele ama tanto a igreja que ele deseja estar com ela, que ele se entrega por ela, que ele faz tudo para que ela permaneça ligada a ele. Nós ainda perceberemos alguns textos que afirmam isso. É interessante que Jonathan Leeman, eu acabei esquecendo de colocar aí, mas foi ele que disse isso. Quando pensamos na igreja, nós temos várias concepções, né? Cada um de nós possui uma certa eclesiologia no coração, né? De tanto caminhar como igreja, nós temos uma compreensão sobre como viver, o que é, e é muito tranquilo que quando as pessoas perguntam o que é a igreja, é o prédio, nós tranquilamente dizemos: não, a igreja somos nós. E é sempre importante, irmãos, a gente entender que a igreja não sou eu, somos nós. Eu sem vocês sou apenas eu. Eu com vocês nos tornamos a igreja. Percebam a diferença. Percebam como é mais profundo. E nessa de muita gente pensar, eu sou a igreja, está congregando sozinho. E aí imagina só, eu sou a igreja, eu me pastoreio, eu me admoesto, eu me disciplino, eu me excluo, eu me incluo de novo. Como é que é isso? Sabemos que a igreja verdadeira, ela possui 3 grandes marcas: ministração fiel da palavra, administração correta dos sacramentos e, qual é o outro? Exercício pleno da disciplina. Uma igreja é reconhecida por essas 3 atitudes. Ela prega fielmente, ela administra os sacramentos corretamente, mas ela também cuida da sua membresia eficazmente. Agora, se eu sou igreja sozinho, me diga, como isso é possível? Como é que eu posso ser igreja no meu canto, no meu quarto? E não há alguém a quem eu possa aconselhar, não há alguém que possa me aconselhar, não há alguém que possa orar por mim, não há alguém por quem eu possa orar, a quem eu possa ser mão, a quem eu possa ajudar. Será mesmo possível, irmãos? Então, diante dessa pergunta, se é a que a gente faz, e a gente até tem a resposta, o que é a igreja? É o povo ou o lugar? Né? Jonathan Leeman vai dizer que são os dois. É um pouco mais exato dizer
afirma ele, que uma igreja é um povo reunido em um lugar. Olha só, a igreja é um povo reunido em um lugar. É bem interessante isso. Nós podemos pegar, por exemplo, um time de futebol. Ele mesmo também cita esse exemplo. Sabemos que um time, não é, vive a sua plenitude, né, o seu propósito, quando está em campo, jogando. Mas quando acaba a partida, cada um vai para a sua casa, o time continua existindo. Mas o time só está fazendo o que foi chamado para fazer quando ele está onde? No campo, ou na quadra, jogando. Dessa forma, meus irmãos, quando nos reunimos, nós assumimos a perspectiva adequada do que é ser igreja. Logo, quando deixamos de nos reunir, isso vai se perdendo. Porque a igreja é o povo chamado para se frequentar com regularidade. Essa é a dinâmica da igreja. E a dinâmica da igreja envolve partilha, que é essa experimentação, não é, de sensações, de sentimentos, de emoções, de experiências. E as experiências, muitas vezes, para nós, são profundas, algumas traumáticas. Razão que explica, muitas vezes, o porquê muitos não querem fazer parte da igreja. E dizem, só tem gente falsa lá. E é preciso lembrá-los que sempre tem espaço para mais algum, né? Ou seja, todos carecemos do tratamento que é ofertado aqui pela palavra de Deus. Então, essa participação dinâmica, ela nos faz entender esse sentimento de pertença, né? Ou seja, de que eu faço parte desse projeto. Então, é entender o que nós fazemos aqui. Assim como o jogador sabe o que deve fazer em campo, a igreja sabe o que deve fazer quando se reúne e quando sai das suas reuniões porta fora do templo. Ela vai ser luz. Mas ela vai entender o que é ser luz quando se reúne, quando aprende, quando perdoa, quando é perdoada, quando suporta, quando, sabe, experimenta essas diversas situações, né, que o estar junto traz para nós. É como família. Toda família tem o tio chato, o primo brincalhão, a tia queridona, né, o vô, a avó sempre amáveis, o pai durão, a mãe babona, enfim. São dificuldades e qualidades que toda família tem, mas é família. E quando se reúne, é aquela festa, não é? E aí? Mas se a gente olhar para essas dificuldades, a gente não se reúne. E é o que a gente tem visto, natais desgastados, porque as pessoas não querem suportar as dificuldades dos familiares, que vê uma vez ao ano. Se nutrirmos esses mesmos sentimentos, né, para com a igreja, nós vamos parar de nos reunir, porque somos imperfeitos. E quando nos juntamos aqui, essas imperfeições se encontram. E aí é aquela beleza. Mas o grande ponto, irmãos, a grande vantagem da igreja é que ela não une-se apenas entre si, ela se reúne com o Salvador dela. E é Ele que faz a diferença, porque é Ele quem vai tratar e trabalhar esses corações imperfeitos, é Ele que vai orientar esses corações aprendizes, é Ele que vai ajudar a caminhada e aperfeiçoar, como nós já vimos aqui, o entendimento dessas pessoas. Porque somos chamados a viver uns pelos outros. Olha só, texto clássico, quando se fala, né, em unidade e congregação. Hebreus 10, 24 a 27. O que diz aí? Consideremos-nos também uns aos outros.
para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. O que o texto está dizendo para nós, meus irmãos, é muito sério, é muito forte. Não é apenas aquela preocupação de que você tem que cumprir uma agenda e participar dos cultos e das reuniões e das programações da sua igreja. É mais que isso. É entender a importância disso. Por isso, eu fui um pouquinho além do verso 25, considerando aí o verso 24, porque o autor de Hebreus começa dizendo algo importantíssimo: consideremo-nos uns aos outros. Ou seja, quando ele vai chamar a nossa atenção para a importância de congregar, o apelo que ele faz é o seguinte: por favor, importe-se com seu irmão. E a gente acaba que não sabe fazer isso direito. Porque muitas vezes, quando nos deparamos com um irmão faltoso, o que a gente diz? Sumido, hein? Pensei que estava desviado. Então essas coisas, na verdade, desestimulam ainda mais. Quando, na verdade, o que a gente tem que colocar aqui é a ideia de que a pessoa precisa considerar o risco que ela corre quando se afasta da comunhão. Porque ela fica exposta. É o lobo fora da matilha. É o leão fora do bando. É a ovelha desgarrada. Então, o que é importante a gente entender é que congregar é o que os cristãos fazem. Se jogar é o que um time faz, congregar é o que uma igreja faz. A congregação, meus irmãos, ela é vital na caminhada da igreja, porque é nesse momento que a igreja se fortalece. É aqui que nós somos preparados e capacitados. O contexto pandêmico trouxe mais confusão a esse entendimento. Porque nós estamos saindo desse contexto pensando, e aí, reunimos ou não reunimos? O que a gente faz? Vamos investir na transmissão, porque a gente abrange, quem sabe, um continente e sai dos limites da cidade? Muitas igrejas estão fazendo isso. E é desaconselhável. Nada contra a transmissão, ela é uma bênção. Eu sei que nesse momento ela pode estar chegando a lugares, né, que a gente não imagina. Mas ela não deve suplantar o fato de nós estarmos aqui, ou a necessidade de estarmos aqui. Porque a transmissão, embora seja uma bênção, ela não pode transmitir a você um abraço. Ela não pode transmitir a você o relacionamento. Ela não pode te entregar o calor e o desafio de estarmos juntos. Ela só vai te entregar uma mensagem, que, claro, é muita coisa, mas não é tudo. A transmissão não vai te entregar pastoreio. O maior desafio que nós enfrentamos em nossa caminhada pastoral foi pastorear virtualmente. Mensagens de texto, mensagens gravadas, videochamadas, né, visitas virtuais. Olha só que negócio cabuloso, visitas virtuais. Não é como se o espírito do pastor fosse lá. Mas agradecemos a Deus, porque foi possível fazer isso. Mas a gente fica pensando, é o novo normal. Será mesmo? Já tem carnaval de novo. E eu não estou vendo nada de anormal, porque estão se investindo milhões, bilhões,
para estruturar carnaval, então não tem nada de novo. É a mesma coisa. Por que a igreja, então, vai deixar de ser a igreja que se reúne para se esfacelar em pixels nos ares aí pelas antenas digitais? Por quê? Será que nós conseguimos comungar de longe? Já é difícil comungar de perto. Já é difícil, muitas vezes, a gente, partilhar situações. Onde está o povo que o Senhor manda reunir, que o Senhor chama para conversar? Aonde está? Quais são as consequências disso? O que nós estamos perdendo ou deixando de ofertar com tudo isso? Muita coisa, irmãos. A gente precisa considerar. Passamos 2 anos sem abraços, inventando os cumprimentos mais esdrúxulos possíveis, porque até como brasileiros sofremos muito, um povo caloroso que não podia se tocar, imagina aí. E como igreja, irmãos, como é que nós vamos compartilhar nosso carinho? Como é que nós vamos compartilhar o nosso amor que o Senhor exige de nós? O que a igreja virtual transmite? Você já parou para perguntar onde está o seu irmão? Angústias de um pastor novato. Cadê o povo? Quase 1 ano e meio, tem gente que eu não conheço, que nunca veio, que ainda não me permitiu ir, não é? E a pergunta que a gente precisa fazer nesse contexto de igreja virtual: a quem eu vou prestar contas? Porque isso, meus irmãos, embora em desuso, é importantíssimo na caminhada do povo de Deus, prestar contas. Você precisa ter alguém com quem você compartilhe as suas lutas, alguém em quem você confie, que ore por você, que ouça as suas confidências e te ajude na caminhada. Ficamos perplexos no início da pandemia, as academias fecharam. Eu estava no meio de um projeto fitness que estava começando a dar certo. Fechou a academia, eu falei, lascou. E agora? Corri, comprei ferro, comprei cimento, fiz maromba, fiz tudo. Vou montar minha academia aqui. Como vocês veem, não deu muito certo. Mas não foi só a academia do físico que fechou. As academias da alma se fecharam também. E a gente muitas vezes não parou para observar que não foram só os corpos que ficaram fora de forma, corações também perderam o vício, perderam o vigor, perderam o fervor, porque eles não tinham onde serem treinados. O alimento era pouco, foi racionado, não é? E aí, irmãos, como é que fica tudo isso? Esse sedentarismo eclesiástico trouxe muitas desvantagens, dentre elas a fuga da comunhão. Para muitos foi bom, que bom, eu estava cansado, agora eu posso ficar daqui, eu olho lá no canal da igreja, vamos ver, escolher aqui uma mensagem, de preferência não muito grande, hoje eu vou lá no Hernandes, hoje eu vou visitar Augustus Nicodemos, Paulo Júnior, bênção demais, mas a igreja se tornou seletista, e a gente perdeu a bênção do constrangimento da reconciliação. Quantos irmãos entraram na pandemia sem se falar, e estão sem se falar até hoje? Quantos concertos não foram feitos? Quantos perdões não foram pedidos? Quantos perdões não foram ofertados? E com isso se amortece as emoções, e tempos depois a gente volta cínico, pela janela, sem saber e tal. Sem falar na seletividade doutrinária,
Na caminhada a gente recebe tudo, mas de lá, não é, a um clique de distância, a gente não, isso aqui não, vamos ouvir uma coisa mais agradável hoje. Né? Então é a conveniência digital. Mas quando Paulo falava a Timóteo, ele dizia: ó, Timóteo, não fuja do treino espiritual, meu filho. Não fale, não perca nenhuma oportunidade de ser edificado. Isso é interessante. Todo aquele que almeja, não é, chegar a algum lugar com o seu treinamento, ele precisa, antes de mais nada, ter constância. Não é? Então, olha só o que Paulo diz a Timóteo aí no capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. E o que Paulo está falando a Timóteo? É que ele seja diligente no ministério. E diligente no ministério significa envolver-se com a igreja. Significa não fugir das responsabilidades. Exortar quem for preciso, orientar quem necessita, fortalecer os que estão fracos. Então a gente não pode fugir dessas coisas que a comunhão nos traz, irmãos. É difícil, é desafiador, sim, mas é aí que a gente aprende, é aí que a gente cresce, é aqui que a gente se torna melhor. Porque a igreja de Deus é uma embaixada da pátria celeste. Aí eu achei fantástica essa ideia. Eu sempre costumo dizer que a igreja é uma agência do reino de Deus nessa terra, mas a analogia da igreja como embaixada, ela é perfeita, porque vocês já devem ter percebido isso. Uma embaixada é solo, não é? Como se fosse um solo da pátria que ela representa. Então, alguém que vai a uma embaixada americana, por exemplo, aqui, lá dentro ele está no seu país. É isso que a igreja representa, irmãos. Quando você está aqui, você está vivendo a cultura da pátria celeste. Para onde você vai, você não está em casa, você é um estrangeiro. Logo, a igreja é uma embaixada, é uma agência do reino de Deus, que representa a sua autoridade, que preserva a cultura eterna, que defende os interesses do Senhor, e que carrega a sua mensagem. Isso faz de você, de mim, de todos nós, diplomatas dos céus, aqui na terra, meus irmãos. Porque fomos chamados para ser um povo diferenciado. Fomos chamados para ser pessoas que vivem em torno dessas coisas, da autoridade do Senhor, da sua cultura, dos seus interesses e da sua mensagem. Logo, nós não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui numa missão. É óbvio que as nossas embaixadas não estão prontas. Ainda somos insensíveis em muitas coisas. Falhamos em nossa missão, muitas vezes não honramos a representação que temos que fazer do Senhor aqui. Mas Ele está nos aprimorando, e é aqui que isso acontece. Então, quando você abre mão, você perde. Quando você abre mão, você fenece um pouco. Logo, desistir não é o caminho. Sempre vai ser desafiador qualquer tipo de relacionamento. A igreja, por ser feita de gente, ela não foge disso. Então, irmãos, lutem pela igreja que vocês têm, que vocês são. Preservem a cultura do reino do Senhor. Sigam firmes. Honrem o que Cristo tem feito por nós. Em sua oração sacerdotal, ele destaca algo fantástico. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Leiam. Onde? É aí que a gente se aperfeiçoa, gente. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. É na unidade que nós somos aperfeiçoados. E só assim o mundo pode saber quem é Deus, o que Ele faz por nós
quem é Jesus. Nós não podemos, meus irmãos, restringir essa mensagem apenas a um determinado domingo de abril. Isso tem que nos acompanhar todos os dias da nossa vida. É a nossa missão. Se você é um diplomata do reino, esse é o seu papel. Ame a sua igreja. Estimule os seus irmãos a estarem aqui. Busque-os, anime-os. Não desista deles. Chame-os para perto de você. Porque é assim que o povo do Senhor se fortalece. Que Ele mesmo nos abençoe, meus irmãos, e que sigamos firmes, congregando e servindo ao Senhor corajosamente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça cotidianamente. Vamos orar? Bendito Deus, muito obrigado, nós te louvamos pelo privilégio da comunhão, pela oportunidade, ó Deus, da congregação. Ó Deus, como é gracioso para nós o sermos corpo do Senhor. Ó Deus, membros são apenas membros, mas quando unidos, formam um corpo. E o corpo, ó Deus, que representamos é glorioso, porque é o corpo do nosso Salvador, é o corpo daquele que se deu por amor a nós. Ó Deus, ensina-nos, portanto, a honrar o seu sacrifício, a sua entrega, fazendo de tudo, ó Deus, para sermos membros cujo propósito esteja bem claro no coração. Perdoa-nos, ó Deus, as muitas dificuldades que temos, as limitações que ainda apresentamos. Seja, ó Deus, longânimo para conosco e nos ajuda, a fim de que em tudo que fizermos, dissermos ou mesmo pensarmos, honremos e glorifiquemos o Teu nome, que é santo, puro e precioso. Ó Deus, nós te agradecemos. Recebei, meus irmãos, pois, a bênção. Povo de Deus, ide em paz, servindo uns aos outros e ao Senhor. E que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo orientador e protetor do Espírito Santo seja com todo o seu povo, encorajando a unidade, para que este reflita a luz do seu Criador, durante toda a sua caminhada aqui na terra, até o dia em que Cristo, voltando dos céus, reencontra a sua noiva e com ela reine por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.